A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que bom que está bem com vocês. Gostaria de ministrar uma palavra ao seu coração e também trazer um anúncio a respeito da nossa viagem, que tem por título, né, essa viagem missionária que tem o título A Minha Fidelidade para com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Onde eu vou colocar as datas, né, ou melhor, já está definida as datas, só vou informar vocês que tal dia, né, vou estar com vocês aí para trabalharmos junto em prol do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que bom que estamos de acordo, que bom que estamos juntos. Amém? Em nome do Senhor. Bem, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de São Marcos, do versículo 14 ao versículo 21. Amém? Eu quero ministrar nesse tema, né? A incredulidade do crente. Tá? Versículo 14. Ora, ou melhor, vamos começar do versículo 13. Do versículo 13. Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, e a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos, né, e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos o pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem o pão? Ainda não compreende, nem percebe, seu coração está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouve, né? Não se lembram? Quando eu parti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos pães, quantos cestos, né, cheio de pedaços que vocês recolheram? 12, responderam ele. Quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, respondeu eles. E Jesus lhe disse: vocês ainda não entendem? Bem, meus queridos, eu quero ministrar sobre esse tema, né, a incredulidade do crente. Tá? Quando nós olhamos para essa passagem aqui no livro de São Marcos, capítulo 8, nós vamos observar no seu contexto que Jesus, né, está junto com a multidão e há uma preocupação em não despedir eles com a barriga vazia. E Jesus vai ali, né, perceber que existe 7 pães e alguns peixinhos, né, que os discípulos têm. Né? E Jesus vai pegar e vai alimentar essas 4.000 pessoas, que na verdade são 12.000 pessoas, uma vez que as mulheres não são contadas, uma vez, né, que as crianças não são contadas. E a Bíblia também vai nos informar no versículo 8, né, que depois deles saciarem a sua fome, né, todos eles saciaram a sua fome, né, os discípulos vão recolher os que sobejaram, pães que sobejaram, e a Bíblia informa no versículo 8 que sobrou 7 cestos. 7 cestos. E com certeza, meus amados, esses 7 cestos daria, né, justamente para alimentar os discípulos por alguns dias. Tá? Mas a Bíblia nos informa que eles, depois de um pequeno confronto com os fariseus, eles partiram para o outro lado. E nós vamos ver que no coração dos discípulos há uma preocupação. No versículo 14 vai nos informar. E a preocupação era justamente o fato deles terem, né, se esquecido de levar o pão para esta viagem. Né? Jesus está atravessando o lago com ele, Jesus está no barco, e mesmo assim, com Jesus no barco, com Jesus no meio, né, eles continuam preocupados com o fato de ter esquecido os pães, né, para esta viagem. A maior preocupação, né, dos discípulos era somente esse fato deles terem esquecido os pães. Tá? E com certeza, essa preocupação de discípulo, né, Jesus percebe, Jesus sabe de todas as coisas, vai trazer, né, uma frustração ao coração de Jesus, uma certa tristeza ao coração de Jesus, uma decepção ao coração de Jesus. Né, e nós vamos ver essa tristeza, essa decepção, essa frustração, né,
de Jesus de uma forma explícita. Aonde? Nas perguntas que Jesus vai fazer para os seus discípulos, né? São várias perguntas que Jesus vai fazer, tá? Desculpa, irmãos. É, e essas perguntas vão ser feitas justamente pelo fato que os discípulos ainda não haviam compreendido, né, a respeito dos 12 cestos cheios de pães que sobraram e agora essas 7 cestas cheias de pão que sobejaram. A Bíblia vai nos informar no livro de São Marcos, capítulo 6, no versículo 52, olha o que diz ali. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, e antes o seu coração estavam endurecido. Tá? E nesta oportunidade, querido, tá? Eu quero ministrar, eu quero falar que além dos discípulos não terem compreendido, eles também não acreditaram no milagre. E eu quero ministrar nesse tema a incredulidade do crente. Essa incredulidade que gera tristeza, frustração, decepção no coração de Jesus, vista justamente, né, nas perguntas, especialmente na pergunta de número do capítulo 21, melhor dizendo, aqui do livro de São Marcos, capítulo 8, aonde Jesus diz para eles assim: vocês ainda não entendem? Né? Vocês ainda não entendem, querido? A falta de compreensão, a falta de ter um entendimento espiritual nos leva a termos atitude como a desses discípulos, né? Tá? Ou melhor, os irmãos me desculpa que eu estou muito gripado, ok? Tá? Bem, Jesus fez essas perguntas por algumas coisas. A primeira dela, né? Porque eles esqueceram de levar a benção. Tá? No versículo 14 diz: e eles se esqueceram de levar o pão. Tá? Olha, se nós olharmos para o texto, Jesus, que sabe de tudo, ele tenta desviar a atenção dos discípulos. Quando ele fala no versículo 15 a respeito dos fermentos, né, do fermento dos fariseus, de Herodes, né? Mas mesmo assim os discípulos continuam só pensando, discutindo, falando a respeito do assunto, né, que esquecer o pão. Esquecer o pão. Existe uma pergunta óbvia, né, que qualquer um faria diante dessa situação, e Jesus fez essa pergunta, né, justamente no versículo 17, né? Por que vocês ainda estão discutindo sobre não ter o pão, né? Porque talvez nós faríamos de forma diferente. Como que vocês esqueceram de trazer o pão, né? E como que vocês esqueceram? Quem de vocês esqueceu, né? Não. Presta bem atenção. Eu sei, querido, eu sei que você sabe, né? Que o trabalho, depois de um dia de trabalho, né, pegar um barco, sair, com certeza gera fome. Andar no mar gera fome, né? Com certeza. Né? E parece que havia uma cobrança entre os discípulos, né? Uma cobrança entre eles. Por que você não trouxe pão? Você não trouxe o pão? Você não trouxe pão? Pedro, cadê o pão? Tomé, cadê o pão? Né? Parece que havia uma preocupação, né, deles não ter, né, recordado, lembrado de trazer o pão, tá? Mas o maior esquecimento dos discípulos era exatamente, sabe qual que é? Tá? De não entender que eles estavam com Jesus no barco, tá? E que por 2 vezes Jesus já tinha, né, realizado esse milagre de multiplicação do pão, e que Jesus usou eles para fazer essa multiplicação, né, para servir as pessoas, e o pão, né, aumentava, era na mão deles, né? Nós não somos diferentes, querido, desses discípulos, não somos. Muitas vezes nos esquecemos, né? Não lembramos de reconhecer as bênçãos do Senhor, aleluia, tá? As bênçãos que nós recebemos. Não, nós esquecemos, né? E justamente também esquecemos do doador da bênção. Não só esquecemos a bênção, como também esquecemos do doador da bênção. Não lembramos do abençoador, não lembramos que ele está conosco no barco, né? A falta do pão, né, nos faz esquecer
da própria oração que Jesus nos ensinou, né? Qual é a oração? A oração que ele diz assim, né? Pai, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje, querido. Nós já oramos, já pedimos a provisão, né? E acreditamos, né? Nessa provisão, né? De todos os dias das nossas vidas. Porque a Bíblia diz que a respeito de Davi, ou melhor, Davi dizendo, eu fui jovem, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigando pão e nem a sua descendência passa fome. Nós temos que acreditar, nós temos que acreditar, nós temos que compreender que Jesus realiza milagre e nos milagres de Jesus nós somos abençoados também, tá? Também. A provisão de Jesus vem sobre as nossas vidas. Querido, tá? Uma coisa foi o esquecimento do pão. E outra coisa foi ver que no pão tinha, que no barco tinha um pão, tá? E eles não entenderam que esse pão era matéria-prima para fazer milagre, tá? Jesus alimentou 5.000 pessoas, tá? E Jesus pediu para eles, tá? Lá no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22, se não me falha a memória, Jesus falou, dai vós de comer, tá? Então Jesus passou para ele, tá? E foi justamente, né, da construção desse milagre, antes disso daí, São João, capítulo 6, né, André vai aparecer com um menino que tem, né, 5 pães e 2 peixinhos, né? Agora eu fico imaginando André, né, que disse naquele dia, o que são isso para tantas pessoas, né? Tá? Agora eu fico pensando em André trazendo, né, esse pão, né, e dizendo, mas o que é um pão para 12, ou melhor, para 13, que Jesus também estava ali, e ele estava justamente, né, tinha natureza humana, ele exerceu seu ministério na natureza humana, então ele tinha fome. O que é esse pão para 13? Talvez na cabeça de André havia essa preocupação, né, de esse pão não ia dar para todo mundo, né? Não ia dar. Se esquecendo que Jesus estava ali, queridos, depois de Jesus ter feito dois grandes milagres, né? A multiplicação, né, de 5 para alimentar 5.000 pessoas e a multiplicação para alimentar 4.000 pessoas, tá? Veja bem, querido, às vezes nós passamos por situações, sabe? Olha, passamos por, assim, vem uma enfermidade sobre as vidas, sobre nós, sobre nossos familiares, tá? E de uma forma ou de outra, nós fomos curados, mas nós se esquecemos de quem estava conosco, tá? Às vezes vem uma tentação sobre nós, né? E nós não caímos nessa tentação, mas se esquecemos, né, que esse livramento foi feito por alguém que estava conosco, né? A Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao nosso lado para nos livrar. Nos esquecemos disso, não glorificamos o Senhor. Às vezes nós tínhamos problemas que para nós parecia insolúvel, né? Parecia impossível solucionar, impossível de resolver, né? Nós nos sentimos impotentes diante dele. Mas o fato é que esse problema foi resolvido, a solução apareceu. Mas logo nos esquecemos daquele que estava conosco para trazer a solução, para criar caminhos, né? Exatamente. Tá? O grande problema do ser humano, tá, é preocupar com as coisas pequenas. Tá? O grande problema, muitas vezes, dos discípulos, dos crentes, é se esquecer das coisas pequenas. Tá? Ou melhor, é se lembrar das coisas pequenas e esquecer, né, que Jesus faz coisas grandes, né? Esqueceu do pão, mas Jesus multiplica o pão para alimentar multidões. Se esquecemos desse fato da grandeza do milagre de Jesus, tá?
Jesus, percebendo isso, vai tentar desviar essa conversa. No versículo 15, ele vai falar para os discípulos, né, tomar cuidado, né, justamente com o fermento dos fariseus, né, e de Herodes. Tá? Com certeza, Jesus ele estava acompanhando, né, essa conversa, os pensamentos, a discussão dos seus discípulos, a preocupação do fato deles terem esquecido o pão. Tá? É, Jesus poderia ter entrado nessa discussão, não poderia ter entrado? Como muitas vezes nós fazemos, entramos na discussão, né, das pessoas. Né? Mas Jesus não fez. Jesus não fez, porque ele sabia que essas discussões, né, ia enfraquecer cada vez mais os discípulos. Jesus vai tentar tirar eles, né, dessa discussão por coisas materiais e vai trazer ele para o lado espiritual, porque Jesus viu do jeito que estava os discípulos, tá? Olha, veja bem, Jesus não entra nessa vibe. Jesus não entra nessa pilha dos discípulos. Não, não. Jesus vai falar para eles, olha, se proteja, se guarda do fermento, né, dos fariseus e de Herodes. Né? Por que Jesus trouxe esse assunto? Justamente para interromper essa conversa a respeito dos pães. Tá? Havia depois do milagre, né, que Jesus fez desse texto, né, no versículo 11 e 12 nós vamos ver justamente, né, que os fariseus, né, né, vieram e começaram a interrogar Jesus para pôr ele à prova, pediram-lhe um sinal. Né? Jesus suspirou profundamente no versículo 12, né, e disse: por que essa geração pede um sinal miraculoso, né, e lhe afirmo que nenhum sinal lhe será dado? Tá? Veja bem, querido, Jesus está indignado com os fariseus, porque eles estão pedindo sinal do céu. Tá? Jesus está indignado porque os fariseus, né, veja bem, tá? Não não acreditaram, tá? Viu os milagres de Jesus, está pedindo mais sinal para Jesus. Eles viram Jesus multiplicar o pão. Jesus tinha acabado de multiplicar, alimentado 4.000 pessoas, e eles estão pedindo sinais, porque a deles também tinha uma intenção, né? Como diz o versículo 10, né? Tá? Versículo 10, 11, melhor dizendo, tá? E os fariseus começaram a interrogar para pôr à prova Jesus, tá? Para ver se acha alguma coisa, né? Agora querendo um sinal que, né, somasse, né, com os seus sinais, né, que eles pudessem entender que Jesus era o Filho de Deus. Claro, claro, claro. Veja bem, tá? E agora por causa disso, tá? Ou seja, veja bem, Jesus está dizendo: se esses discípulos, com todas essas preocupações, as coisas materiais, tá, cair na mão desses fariseus, eles vão destruir os discípulos. Cair na mão dos herodianos, eles vão destruir, porque eles estão preocupados com as coisas materiais, estão do lado do abençoador, do fazedor de milagre, do realizador do milagre. Eu estou com eles e eles estão preocupados com aquilo que é material, tá? Sem perceber, sem compreender, sem entender, aleluia, que eu estou com eles e que eu sou o provedor. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Tá? Veja bem, querido, segundo alguns entendidos, diz que os fermentos, ele tem bactérias ou fungo, né, que quando misturado na massa, essas bactérias ou fungo, né, tá, ele começa a apodrecer melhor, a massa, né, estragando a massa, levedando a massa, né, é isso. Então, Jesus, quando olha essa situação, se preocupa, né, com os discípulos.
com a falta de entendimento, a falta de compreensão, né? Ou seja, eles não entendem o mundo espiritual. Por isso que algum de vocês tem dificuldade, né, de semear, né, a tua fidelidade, porque você acha que vai faltar. Você acha que vai faltar. E Jesus está com você. 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 Tá? E você vai ver que depois que Jesus fala, chama a atenção dele no versículo 15. No versículo 16, eles vão continuar discutindo entre si, dizendo: é porque nós não temos pão. Jesus está falando isso, é porque nós não temos pão. Eles entenderam que Jesus estava falando do fermento do fariseu pelo fato deles não ter trazido pão. Não, Jesus estava chamando ele para ter uma visão espiritual, para ter um diagnóstico espiritual deles e da situação. Porque os fariseus, os herodianos, né, qualquer um, o saduceu, né, se ele caísse na mão deles, com a cabeça que eles estavam tendo, certamente eles seriam destruídos. Seriam destruídos. Tá? Mais uma vez, os discípulos, né, o versículo 16 mostra, eles estão tão envolvidos nas suas preocupações que não entendem a preocupação de Jesus com a atitude maligna dos fariseus. Tá? E aí, aos discípulos falar no versículo 16, é porque nós não temos pão, tá? Revela o quanto que esses discípulos estão focados, né, nas coisas materiais, tá? Não via o lado espiritual da palavra de Jesus e nem sabia, nem entendia, né, que Jesus estava com ele, tá? Então, querido, tá? Muitas das vezes nós não compreendemos, né, que Jesus é o nosso provedor, que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Tá? Se nós formos fiel a Ele, Ele é fiel a nós. E se nós formos fiel, Ele permanece fiel. Tá? Tá? Então, querido, quantas e quantas vezes nós agimos da mesma forma? Esses discípulos. É o nosso ano da minha fidelidade. É nesse ano que a minha infidelidade aparece. Fica visível. Fica visível. Tá? Então, querido, tá? Eu quero louvar a Deus. Eu quero louvar a Deus. Ei, quando Jesus fez os 12, a multiplicação, né, que alimentou 5.000 pessoas, né? Jesus está falando: ei, você lembra quando eu fiz milagre? Quando eu te salvei? Quando eu escrevi seu nome no livro da vida? Quando eu transportei você do reino da treva para o reino do Filho do seu amor? Quando eu te dei força? Quando eu te levanto? Quando eu te curo? Né? O que aconteceu? Os discípulos responderam: sobrou 12 cestos. O que aconteceu? Jesus está trazendo a memória dele. Ei, eu sou provedor da sua vida. Quando eu fiz o milagre agora aqui, entendeu? Alimentando 4.000 pessoas, quantos 6 sobraram? Eu sou provedor da vida de vocês. Faz o que tem que fazer. Entenda a minha palavra. Compreenda. Vocês vão ser minados por qualquer testemunha de Jeová se bater nas portas. As suas preocupações são vazias. Eu quero fazer milagre, mas com esse coração não tem como fazer milagre. Por isso eu vejo essa palavra, querido. Entendeu? Jesus nos despertando a sermos fiel em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Em nome do Senhor. Queridos, eu quero falar com vocês aqui, quero mostrar para vocês também, né, justamente a nossa viagem. A nossa viagem aqui para essa viagem chamada justamente como que é o nome dela mesmo? Viagem missionária, a minha fidelidade a Deus. Da minha fidelidade a Deus. Amém? Em nome de Jesus, ok? Eu vou colocar aqui para você ver, ok? Você acompanhar comigo,
olha aí, olha aqui. Eu vou sair do Japão, já comprei a passagem. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte: nós estamos, né, com uma nova congregação, e essa nova congregação é justamente aqui na cidade de Kobe, aonde nesse sábado agora estarei viajando para lá para ver uma casa com um salão que nós iremos alugar e eu vou mudar para lá, eu e a pastora Sandra, tá? São na média de 4, 5 horas de viagem daqui de Kakegawa. Né? A igreja de Kakegawa, né, quem dirige aqui é o pastor Rodolfo e a pastora Cristiane. Tá bem, graças a Deus. Né? Então, eu quero que você entenda, ó, e eu preciso voltar, porque eu sou pastor dessa igreja. Lá nós temos um presbítero que chegou, nós temos algumas pessoas, e ainda, mas eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá para formar, para colocar a nossa visão, né, em nome de Jesus. Vou ficar lá por um tempo. Tá? E é desejo meu, né, para o ano que vem, trazer alguém do Brasil, né, um casal do Brasil, né, para estar, é, brasileiros, que agora a gente pode trazer, né, tá, para estar pastoreando lá e também, né, trabalhando aqui em nome de Jesus, ok? Eu vou sair do Japão no dia 28, tá? Do 6, tá aqui, 28 do 6. Vou chegar em São Paulo dia 29 do 6. De São Paulo a Campo Grande, né, na minha cidade, Campo Grande, eu chego dia 29. Então, no dia 30, dia 1º e dia 2, nós vamos ter uma festividade, né, na congregação do Jardim Noroeste com o pastor Lauzinho e a missionária Risoneide. Nós vamos ter nosso primeiro batismo lá, primeiro batismo, tá? Vamos ter cruzadas lá, né? E vai ser um tempo muito maravilhoso. Olha, o dia 6, do dia 6 ao dia 10, nós estaremos na cidade de Jardim, né? Lá com o pastor Christopher e a pastora Cristiane, né? Tá? No dia 14 ao 16, nós estaremos, né, com o pastor Base e a missionária Lúcia, né? Base. Em Campo Grande, né? Fazendo a inauguração oficialmente ali do trabalho ali, em nome de Jesus, tá bem? Tá? E no dia 18 ao 25, estaremos na festividade do Maranhão com o evangelista Gideone, né, e a missionária Grazi, tá? No dia 25 do 7 ao dia 7 de 8, nós estamos no Rio de Janeiro em festividade, ensino, trabalho. No dia 8 do 8 ao dia 23 do 8, estaremos no Peru. Amém? Então, todos estes dias, querido, eu quero trabalhar. Eu quero dar curso para obreiro, eu quero ter reunião com os obreiros, eu quero ministrar para os obreiros, ministrar para a liderança, né, para os casais. Eu quero ser útil ao reino de Deus, tá? Volto do Peru no dia 23, né? Possivelmente, ainda estou acertando. Estarei indo a Brasília, né? Estar com a pastora André, né? E encontrar com a pastora Sandra ali, tá? Não, ela estará comigo, a pastora Sandra. Nós estaremos passando em Brasília, depois retornaremos em Campo Grande e voltaremos para o Japão. Voltaremos para o Japão no dia 28. No dia 28 de agosto. Amém? E informando vocês também que nós estamos trazendo o pastor Christopher Lopes, né, para a festividade das irmãs, né, aqui no Japão em setembro, né, tá? E ele vai ficar um mês conosco por conta dele não poder ficar mais tempo, né? E isso nós vamos fazer nas nossas festividades. Nós vamos investir no nome de Jesus. Amém, querido? Tá? Então, vamos preparar nossa festividade dentro desse tempo, por favor. Dentro desse tempo. Outra coisa, tá? Se você puder preparar para semear, né, na vida do pastor, tá? É isso mesmo, irmão, tá? Do seu pastor, chegou a hora, né? Chegou a hora, em nome de Jesus, para fazer a nossa viagem melhor, para nos trazer, né, um certo conforto
estou trabalhando, já comprei a passagem, já, né, de ida, já comprei a passagem para o Peru, né, estou vendo as passagens para cada um desse lugar, né? Mas eu gostaria que vocês também participassem, demonstrassem a sua fidelidade a Deus por investindo no seu pastor em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te glorifico, te exalto, tributo a ti honra, glória e louvor. Magnifico o teu nome, Senhor. Sei que tu és bom, sei que tu és maravilhoso, sei que tu és glorificado, ó Deus eterno, cada vez mais por meio das vidas dos nossos irmãos, por meio desse ministério. Abençoa, papai querido, ó Deus eterno, ó Deus, as nossas vidas. Deus, que nós possamos compreender, possamos, papai, nos desatar, Senhor, ó Deus eterno, desapegar, Senhor, das nossas preocupações e entender que o Senhor é o nosso provedor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A tua bênção repousa sobre os nossos irmãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.